Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, domingão é dia de Brasileirão 2019, rodada número 6, sexta rodada do Brasileirão. Tivemos nesse domingão às 4 horas da tarde 2 jogos, o Flamengo ganhando do Atlético Paranaense por 3-2 de virada, um jogo lá que o Atlético Paranaense estava com time reserva, o Flamengo não jogou bem, foi mais que na raça, na vontade do que na qualidade. Tivemos o empate do Santos contra o Internacional em casa em 0-0 e às 7 horas da noite tivemos 4 jogos. A rodada ainda não acabou, tem jogos na segunda-feira, mas às 7 horas da noite tivemos surpresas. Tivemos o Cruzeiro perdendo em casa para Chapecoense de 2-1, Cruzeiro 1, Chapecoense 2. Tivemos a vitória do Bahia em cima do Fluminense por 3-2, Bahia 3, Fluminense 2. Olha o Roger aí mostrando trabalho. Tivemos o empate de Fortaleza e Vasco da Gama 1-1 em Fortaleza. O Vasco, se eu não estiver enganado, acho que continua ainda na zona de rebaixamento. Quer dizer, continua na zona de rebaixamento, continua, mas eu não sei se continua em último, mas acho que pelo saldo de gols deve continuar em último, porque os times que estão ali embaixo com ele jogam amanhã, CSA e Goiás e Avaí e Ceará, jogam na segunda-feira, mas acho que pela tabela, se eu não estiver enganado, pela tabela, estou olhando aqui na TV que está ao meu lado, continua ali em... o Vasco ainda está em último lugar. E o outro jogo que eu vou falar foi o clássico em São Paulo, entre Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians, onde o Corinthians ganhou mais um clássico de 1-0 e o São Paulo faz tempo que não ganha o clássico. Corinthians 1, São Paulo 0. Para resumir, merecido. O Corinthians jogou mais. O Corinthians mais organizado, taticamente, com jogadas ofensivas, lógico que facilitou, porque o Corinthians fez o gol logo no início, aos 6 minutos, com o Pedrinho. Depois o Corinthians deu aquela recuada básica, que o time do Corinthians faz sempre, lembrando muito aquele Corinthians campeão em 2017, deu aquela recuada, só que a recuada do Corinthians não foi uma recuada que abandonou o jogo. O Corinthians recuou, mas saía com muita velocidade, por um lado, pelo outro. Em determinado momento do jogo, o Corinthians recuou todo, só deixou o Wagner Love ali na frente. O Wagner Love sozinho causou um estardalhaço danado ao sistema defensivo do São Paulo. O que o São Paulo não tem, o que falta ao São Paulo é um Wagner Love, porque se o São Paulo tivesse um jogador parecido com o Wagner Love, teria um outro andamento do jogo. Então o Corinthians, taticamente, e alguns jogadores, muito bem. O Fagner foi muito bem, o Wagner Love arrebentou, o Pedrinho também foi muito bem, o Cleison. Ou seja, o time do Corinthians foi melhor no todo. Lógico, fazendo 1-0 na frente, o jogo fica contento para o Corinthians, para o estilo do Corinthians, isso a gente sabe. Porém, o time do São Paulo tinha que mostrar alguma coisa. E, mais uma vez, sinceramente, eu não estou entendendo por que o time do São Paulo afunila tanto o jogo. O time do São Paulo não abre o jogo em momento nenhum. O Antony jogou por dentro. Pô, ele não tinha que jogar aberto, porque ele tem habilidade para ir à linha de fundo. Não entendi também por que o Cuca tirou o Everton, que estava aberto pelo lado esquerdo, que conseguia marcar, dar uma certa profundidade, e entrava na área, e deixou o Alexandre Pato, que não fez absolutamente nada. Sinceramente, não entendi qual foi a do Cuca. Eu não estou entendendo. O time do São Paulo insiste em só trabalhar para o meio, dificilmente vai à linha de fundo, completamente o oposto do Corinthians. O Corinthians ia muito à linha de fundo, os jogadores, o Cleison ia muito à linha de fundo, o Pedrinho tentava muito à linha de fundo. Tudo bem que o Pedrinho corta para o meio, foi assim que ele até fez o gol, que ele corta para o meio para bater, mas de vez em quando ele vai à linha de fundo, ele abre o Fagner passar. O Wagner Love ali na frente tem que ser o titular, não tem como, dá um calor danado, segura a bola, e olha que o Wagner Love tem 1,71 m.
Não é tão grande quanto o zagueiro, mas consegue segurar a bola, consegue fazer o time do Corinthians, quando está atrás tomando sufoco, dar um respiro porque ele segura a bola. Ou seja, muito boa partida do Corinthians. Torcedor corintiano, quando eu falo do Corinthians, você reclama, pô, você reclama demais, fala, não gosta. Não é que eu não gosto, eu gosto de futebol. E hoje, bato palmas pro Corinthians, fez uma grande partida. Uma grande partida, deu muito poucas chances ao São Paulo. Lógico que o São Paulo facilitou demais, porque o São Paulo tudo joga pro meio, tudo. Além do São Paulo prender demais a bola. O Antony joga pelo meio, mas ele quer sempre dar uma penteada na bola, quer dar uma trabalhada. Você que é garoto, mas tem que tocar mais rápido. Pegou a bola, pegou, tocou. Qual é a dificuldade de fazer isso? Mas não, mas tem que aparecer, ficar com a bola para a câmera ficar em cima. E isso vai em vários jogadores, pega a bola. O Tietchan no segundo tempo tentou passar por um, por dois, por três. Pô, cara, não dá, toca a bola. O time do Corinthians marca bem. Se você tentar ficar driblando o tempo inteiro, de vez em quando você driblar para quebrar uma linha, dá? Legal. Agora, toda hora, o Cuca tem um Elinho no banco que jogou bem, sabe, que vai ali no fundo. Por que não bota o garoto aberto? Agora, o que eu não entendi do Cuca, alguém aí, torcedor de São Paulo, me explica. Por que ele não tirou o Alexandre Pato? O que o Alexandre Pato fez no jogo? Explica aí. O que foi que fez? Tudo bem que o São Paulo não fez uma grande partida. Sim. O Arboleda tomou um sufoco do Wagner Love. Wagner Love. O lateral ali do São Paulo, quem estava jogando pelo lado do Pedrinho, na marcação, que estava ali o Igor Gomes, e tinha o lateral, estavam tomando sufoco com o Pedrinho Fagner. Pelo outro lado do Cleison, estava dando, era o Reinaldo, né? É o Reinaldo e o Igor Gomes, estavam tomando sufoco ali para aquele lado. Pelo outro lado, o Cleison, dando muita profundidade. E o São Paulo tentava se defender. Quando saía, esbarrava no paredão, porque tudo era pelo meio, qualquer bola era pelo meio. Ele não abriu, o time do São Paulo não abre, isso está irritando. E não é possível, cara. Não é do jogador. Isso é treinado. Isso aí é a ordem do Cuca. Não, vão pelo meio. Porque se ele está querendo abrir o jogo e os caras não estão fazendo isso, bota quem faça isso. Mas, eu sei, o Pablo está fazendo falta ali, de repente, como centroavante, o cara que segura mais a bola, tá. Mas mesmo que tenha o Pablo ali, mas se os jogadores continuarem afunilando, o Pablo e ninguém vai ser a mesma coisa. O Pablo vai precisar que o nego abra o jogo para ele. O São Paulo não faz isso no momento nenhum. Então, o São Paulo facilitou o jogo para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo facilitou de novo para o Bahia pela Copa do Brasil. E o São Paulo facilita de novo para o Corinthians. Não é tirando o mérito do Corinthians, que o Corinthians já ganhou de qualquer maneira, porque o Corinthians jogou mais. Mas o São Paulo facilita para os adversários, porque na hora de atacar, ele está atacando errado. Ele está indo pelo caminho mais difícil. Ele, em vez de abrir para facilitar para os seus jogadores terem até espaço para um drible, não. Ele afunila para ter dificuldade até para o drible. Então, meu amigo torcedor de São Paulo e Corinthians. São Paulo teve até um pouco mais de posse de bola. Mas é lógico. O Corinthians fez um gol logo no início. Aí muda o jeitão de jogar, mesmo jogando em cara. Muda, o Corinthians volta ao formato que ele mais gosta, que ele se sente mais cômodo, um pouco mais atrás, saindo aí aquele time reativo. E o São Paulo até ficou com mais bola, mas produziu muito pouco para quem ficou com a bola, porque chutes o Corinthians teve mais. O Corinthians teve, no segundo tempo, muito mais perto de fazer o segundo do que o São Paulo empatar. Ficava nítido que na hora que o Corinthians ia para cima, ele conseguia criar, porque ele abria o jogo. O São Paulo não conseguia. Aí teve um chute daqui, um chute dali, o Cássio pegou ali, pegou outro ali. Mas o diferencial básico para mim foi o tático. O tático, o Corinthians levou muita vantagem. O tático funcionando, começou a aparecer as peças. Os jogadores do Corinthians jogaram bem. Do São Paulo, muito. Se não vou falar que o São Paulo estava bagunçado, mas no ataque,
Não funciona. Por quê? Funila, dificulta. Pô, se você tem um campo todo aberto para você, aqui, mostrar aqui, você tem um campo todo aberto para você, o campo inteiro. Pô, você só joga por aqui, por dentro, você nunca vai ali. Os jogadores do Corinthians, do São Paulo, faziam o quê? Pegava a bola aqui na ponta, jogava para cá para tentar bater. Pegava do outro lado, jogava para cá para tentar bater. O do Corinthians não, quando atacava, tentava ir a linha de fundo aqui, tentava ir a linha de fundo aqui para procurar alguém que estava entrando. Então essa foi a grande diferença, porque um time abria e o outro fechava. Levou vantagem, lógico, o time que estava mais arrombado e que tentou abrir mais o jogo, que foi o Corinthians. Então mesmo o Corinthians com menos posse de bola, ele foi muito mais perigoso do que o São Paulo. E a organização não dá nem para falar. Então, ó, Corinthians merecedor, jogou bem, atacou com Pedrinho, atacou com Cleiton, os laterais subiram, conseguiu marcar. O Júnior Urso entrou muito bem de homem surpresa, deixando o Ralf mais centralizado. O Júnior Urso deu ali umas 2 ou 3 cabeçadas, teve uma até que ele tomou um cartão amarelo que ele foi com a mão. Então o Corinthians jogou muito bem, bem organizado pelos dois lados, simplificando as jogadas, fazendo o beabá, abrindo o jogo, indo à linha de fundo, dando espaço para o Wagner Love, no seu jeitão de jogar, deixou o Wagner Love lá na frente, o Wagner Love arrebentou, incomodou. O Wagner Love sozinho incomodou mais do que o ataque inteiro do São Paulo incomodou a defesa do Corinthians. O torcedor do São Paulo não fique chateado, mas o São Paulo na minha visão, é um erro tático. Eu não estou aqui, não sei mais do que o Cuca, muito pelo contrário, não dá nem para comparar. Mas para mim é um erro tático. Porque se tem jogadores leves, que tem o drible, que parte para dentro, fora esses jogadores e a linha de fundo. Porra, mas eles não vão. Isso facilita. Se o São Paulo continuar assim, ele não vai ganhar de ninguém. Ele vai perder para o Bahia e vai ser desclassificado na Copa do Brasil. Porque se continuar jogando por dentro, se ele for lá para a Bahia jogando por dentro desse jeito, ele vai perder lá também. E não vai conseguir o resultado, porque facilita para qualquer time. Só joga por dentro, só joga por dentro, só joga por dentro. Eu boto 2 volantes, os 2 zagueiros ali, ele vai ficar batendo no paredão o tempo inteiro. Então, do Corinthians, parabéns ao Corinthians. Fez o correto, parabéns pro Carille. Agora sim, um time se defendeu bem, atacou. Sei que vão falar, mas ele fez o gol no início. Não interessa. Não interessa. A gente já viu o time fazer o gol no início ou uma virada. O Flamengo hoje mesmo, pelo Maracanã, fez o primeiro gol e tomou a virada do Atlético Paranaense. Depois, por circunstância do jogo, quem não viu o jogo depois da olhada lá, foi mais na garra, conseguiu virar. Então temos virada. Então isso não justifica. A gente sabe que depois que o Corinthians faz um gol é muito difícil levar a virada, mas não é impossível. Não é impossível. Só que se o time que está perdendo para o Corinthians não ajudar também a atacar de maneira correta, não vai fazer o gol. E é isso o São Paulo. O São Paulo está facilitando a vida dos seus adversários, porque o seu ataque só joga por dentro. Então, primeiro, parabéns ao Corinthians. Grande vitória e mereceu. São Paulo, mesmo problema dos últimos jogos. Afunila demais o jogo. E outro detalhe, o time do São Paulo segura em demasia a bola. Tem que tocar mais rápido. Você tem que fazer o time adversário correr atrás da bola. O São Paulo segura demais. Jogadores em média dão 4, 5 toques na bola para poder depois tocar. Isso facilita qualquer marcação. Quando chega dentro do campo adversário que consegue abrir um pouquinho o jogo, abrir o jogo pelas pontas. Os jogadores vão para dentro para tentar fazer tabela. Aí, além disso, não tem aquela passagem do lateral. O atacante caiu para dentro, o que acontece? Se o atacante vem para dentro, o lateral tem que passar. Isso não acontece. Se o lateral corta para dentro, o atacante tem que abrir. Também não acontece. Vai fazer gol de que jeito? Pode ser uma bola parada, numa falta, mas, meu amigo torcedor de São Paulo, o São Paulo tem umas peças ali, tá faltando centroavante. Tá, mas tem umas peças ali que dá pro São Paulo jogar melhor do que está jogando. O São Paulo, vou falar de novo, com a tática que está usando de afunilar o jogo, está facilitando
para os outros times. Está facilitando. E um erro recorrente. É o terceiro jogo que eu vejo de São Paulo que ele comete a mesma situação. Tudo por dentro e segurando a bola demais. Então, o torcedor do São Paulo não tem nem que reclamar de mais uma derrota do São Paulo. Não tem nem o que reclamar. Últimos jogos, empatou com o Bahia, pelo Brasileiro, perdeu o Bahia por causa do Brasil, agora perde de novo. Foi um placar elástico? Não. Mas não consegue fazer gol, cara. Porque afunila demais o jogo. Então, parabéns ao Corinthians, merecida a vitória do Corinthians, merecida a vitória. E do São Paulo, o Cuca tem que rever seu planejamento tático, que assim, para ganhar o jogo, vai ter que ser no molengo-tengo de alguma defesa ou numa bola parada. Porque numa jogada normal, pelo meio do jeito que o São Paulo quer fazer, não vai fazer gol nunca. Então, meus amigos, essa foi minha análise de Corinthians 1, merecido, São Paulo 0 pelo Campeonato Brasileiro 2019, sexta rodada. Então, conto com a participação de todos. Então, eu peço a vocês, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, comente. Estamos no YouTube, Facebook, no Instagram. E ative o sininho e dê o seu like. Tamo junto e aguardo os seus comentários. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui, tchau.